Glória a Deus, queridos, amém. Eu fico bastante feliz, fico também preocupado quando eu recebi um telefonema da pastora Hilda de nos confiarmos esse trabalho, liderarmos esse trabalho de missão. Não é fácil. E naquele momento eu pude tremer as bases. Mas eu disse como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto, Senhor. Faça aquilo que Tu queres de mim. E a palavra de Deus vai falar isso nos nossos corações essa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 20, que diz o seguinte. Enquanto vocês abrem, quero agradecer os nossos pastores por ter nos confiado essa missão, esse trabalho. E eu creio que eu não estou sozinho, a Rosana não está sozinha, nós não estamos sozinhos. Mas nós contamos com as orações de toda a igreja, contamos também com a ação de todas as igrejas neste trabalho, que é um trabalho de excelência, que o Senhor nos chamou para isso. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 20, diz o seguinte: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Eu estava ali pesquisando sobre a palavra missão, que a palavra missão tem a sua raiz na palavra latina, que quer dizer remeter ou enviar, e eu quero colocar mais alguma coisa. Quer dizer ir também. Quer dizer ir também. Queridos, missão, já foi dito aqui que ele nasceu no coração de Deus. Primeiro nasceu no coração de Deus. Não é um projeto do homem. Não é algo que o homem inventou. Não é algo que o homem projetou. Nasceu primeiro no coração de Deus para nos alcançar. E eu acho interessante na palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, versículo 1, que esse trabalho de missão ele vem como uma ordenança de Deus para nossas vidas, é uma ordem de Deus para nossas vidas. Quando em Marcos 16 diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus é muito clara quando ela fala a respeito disso. Que nós, como igreja do Senhor, devemos ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Para que todos sejam salvos, para que todos alcancem a misericórdia, a salvação. Isso não vem como simplesmente como uma sugestão de Deus, mas é uma ordenança de Deus para a igreja. É uma ordenança de Deus. Quando na palavra ide diz, ide e pregai o evangelho. Então nós estamos ordenados a isso. Nós estamos ordenados a essa missão, a pregar o evangelho a todo tempo e a toda hora. Jesus disse, na sua oração sacerdotal: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviarei ao mundo. Está lá em João 17 e 18. Ele começou a boa obra. Jesus veio aqui na terra, ele começou uma obra missionária. Ele, por onde ele andava, ele pregava sobre o evangelho, ele pregava o reino dos céus a toda criatura, para que todos o aceitassem como Salvador, para que o mundo fosse resgatado por ele, para que o mundo fosse salvo por ele. Eu acho interessante que naquele momento os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, mas Deus disse: não, eu atribuo isso à minha igreja. Eu atribuo isso a você, querido, que está aqui. Você que tem encontrado com o Senhor e professa o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele e a glória, o louvor seja dado a Ele. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei. Ele enviou você. Você pode ser uma bomba na mão de Deus. Fazer mudança nessa nação. Fazer mudança nesse mundo.
fazer mudança nesse país. É o que nós estamos precisando nos últimos dias. O Dr. Oswald Metz, pregando no Congresso Mundial de Evangelismo com Billy Graham, em 62 ele disse o seguinte, preste atenção: se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é que toda a terra tenha o seu conhecimento, e você, ele faz referência a mim, a nós, ele faz referência à igreja, continuando, e você não está interessado em evangelismo e missão, há uma grande probabilidade de que você nunca tenha nascido de novo ainda. Bombástico isso. Bombástico. Se nós não estamos interessados, se nós não amamos missão, se nós não queremos ser missionários, ganhar as vidas ao Senhor Jesus, há uma grande probabilidade de que nós nunca tenhamos nascido de novo. Essa é uma das marcas, é uma da característica do crente, do salvo em Cristo Jesus. É levar outros para Cristo. É dar continuidade naquilo que Jesus começou. O apóstolo Paulo diz, é necessário que eu pregue o evangelho, e não tenho que me gloriar-se com relação a isso. Mas ele vai mais além quando ele disse, ai de mim se eu não fizer. Essa palavra ai pesa sobre os nossos ombros. A responsabilidade de pregar o evangelho. A necessidade de falar de Cristo às nações, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, na faculdade, no trabalho, no metrô, onde quer que esteja. É necessário que nós façamos isso. Estamos vivendo os dias difíceis, estamos vivendo os dias negros. O mundo jaz no maligno. E nós temos, queridos, que correr contra o tempo e pregar esse evangelho de salvação. Alguns dias atrás eu estava vendo uma ministração do pastor Marcelo, que estava ministrando ali na classe dos levitas, e ele falando que quando ele vai fazer compra, ele vai passar ali no caixa, a pastora Majori chega e começa a falar de Jesus, enquanto o caixa está passando, fala, você já conhece Jesus Cristo? Você já falou? E ele fala, pega leve, vai devagar, vai devagar. Mas nós não temos que ver o tempo, a hora, o momento. Nós precisamos de correr contra o tempo e pregar o evangelho. E quero dizer, querido, que essa faz parte, não é opção da igreja, é uma responsabilidade inalienável nossa. Essa é uma responsabilidade nossa. Todos nós temos essa responsabilidade, tanto grandes e pequenos. Na Santa Ceia, na última Santa Ceia, nós estivemos ministrando no culto das crianças ali atrás. E acredito que algumas pessoas me viram entrar de chapéu, uma vara de pescaria aqui na entrada. Nós estávamos com o tema de pescadores de homens. Então, desde a tenra idade, quando criança ainda, nós temos que aprender que nós precisamos pregar o evangelho. No final daquela ministração, nós entregamos folhetos para aquelas crianças e orientamos para que elas pudessem evangelizar o seu coleguinha de escola, o seu vizinho no prédio, o seu amiguinho, entregar um folheto para ele. É assim que nós temos que fazer. É essa a característica do crente. Essa diferença do crente. Passa a ser tarefa principal da igreja depois da adoração. Depois da adoração é tão importante a missão que acima de tudo vem a adoração, o louvor, a glória do Senhor. Mas depois vem a missão. Você não está isento disso. Cabe-se a cada um de nós fazermos missão. Cada um de nós dispormos, cumprir, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É levar essa mensagem de salvação, falar desse Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando Deus chama, eu quero dizer que Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda com a unção e ao poder do Espírito Santo de Deus. Por isso não temos o que temer, queridos. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda com a unção do Espírito Santo de Deus. Você está indo em nome de Deus. Você está pregando em nome de Deus. Você está falando em nome de Deus. Então não temos o que temer. Nós vemos esses homens que foram resgatados, foram restaurados. Você que está aí sentado ouvindo essa palavra agora neste momento, alguém levou uma palavra para você.
um mensageiro de Cristo. Você ouviu a mensagem do Senhor Jesus. Você ouviu a palavra do Senhor Jesus para que hoje você pudesse estar sentado nessa cadeira, mas com a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida e que o seu coração parar de bater agora, você irá direto ao encontro com o Senhor Jesus. Mas para isso Deus usou alguém para que pudesse levar essa mensagem para você. Alguém que pudesse levar essa mensagem de transformação e de poder para a sua vida. Eu fiz um trabalho durante 17 anos ali na rodoviária do Plano Piloto, foi uma coisa que louca aos nossos olhos, mas para o Espírito Santo de Deus não era. Um determinado momento, um homem chegou para nós e disse, naquele momento que nós tínhamos montado um palco, um palanque, sempre fazíamos dessa forma, e o homem dizia o seguinte: eu quero falar nesse microfone. Como é que nós poderíamos entregar um microfone com milhares de pessoas ali naquele momento transitando por ali, entregar um microfone a alguma pessoa que nós não conhecíamos? Mas naquele momento, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, nós entregamos aquele microfone àquele homem, e ele, como homem, começou a falar algumas coisas. E dentre aquelas coisas que ele disse, olha, eu quero dizer para você que eu era pai de santo, lá do Vale do Amanhecer. E muitos líderes ali, o nosso líder maior chamou todos nós, os reuniu naquele momento ali, e nos apresentou em um lugar, havia uma bacia com algum líquido, algumas coisas dentro, e ele disse alguns nomes. E a imagem do rosto de vocês que estão aqui evangelizando parava e transparecia naquela bacia. E a ordem que foi dada a nós é para que nunca passássemos na rodoviária todos os sábados no período de 7 da noite às 21 horas, 19 às 21 horas. Mas eu, com muita curiosidade, quis saber o que acontecia ali nesse momento. O que acontecia aqui? Foi quando um dia eu ouvi a palavra do Senhor, palavras daquele homem. Ouvi a palavra do Senhor e Ele tocou, e hoje eu sou um crente salvo em Jesus Cristo. Alguém precisa de que você vai lá e entregue essa mensagem. Alguém está preso pelo pecado, alguém está acorrentado. Muitas vidas neste momento, como disse a pastora, estão morrendo, enquanto nós estamos sentados, no conforto da nossa casa, no conforto do nosso lar. Uma mulher, um certo sábado, ela chegou ali, estava chorando ali. Chorava que balbuciava, chorava bastante, soluçando. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo com a mulher? E naquele momento eu havia terminado de louvar a Deus com o hino que dizia: quando parei e dei ouvidos à voz do Rei, suave veio ao meu encontro, foi o que eu senti. Aquela voz que me dizia, vem a mim, você que está cansado e eu te aliviarei. Aleluia. E aquela mulher naquele momento disse, olha, eu moro ali na Guariroba, na Ceilândia. Eu saí de casa sem esperança. Eu saí de casa, mas sem vontade de viver. Eu subi na plataforma superior da rodoviária e o meu desejo do meu coração e o que eu ia fazer nessa noite era me lançar dali abaixo. Se eu morresse com o impacto, os carros passariam por cima de mim. E assim eu estraria a minha vida, porque não faz mais sentido. Mas eu ouvi essa canção e Jesus falou comigo, eu quero esse Jesus, eu quero ser salvo, eu quero aceitar esse Jesus como Salvador. Palmas para esse Rei que vive eterno para sempre. Foram 17 anos, queridos, foram 17 anos. Cerca de 60 pessoas aceitavam a Jesus como Salvador ali, por sábado. Durante o ano nós tínhamos uma média de 2.880 pessoas aceitando a Jesus. No período de 17 anos foram 48.960 pessoas, em média, que aceitaram a Jesus como Salvador. E quero dizer algo, que se um desses alcançou a salvação, eu digo, valeu a pena. Porque a palavra do Senhor, ela disse, mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Deus conta com você. Deus conta com você, querido. O meu filho Mateus,
Ele está com um trabalho missionário nos Estados Unidos. Quando criança queria ser juiz, eu não sei porquê, mas o sonho dele era ser juiz. Mas Deus, como existem as missões transculturais, porque Deus pode te preparar para você ir para qualquer um lugar fora do Brasil, em qualquer lugar, mas também Deus pode fazer de você um missionário dentro da sua casa, no seu prédio, no seu bairro, aqui em Águas Claras, nessa cidade. Deus também pode fazer. Ele viajando 300 quilômetros, foi fazer um trabalho numa universidade, chegou ali, ele começou a evangelizar para um oficial do exército americano. Um homem que parecia um guarda-roupa de 4 portas. Ele começou a falar de Jesus para aquele homem. Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele quer te dar a salvação. E aquele homem ouvia aquela mensagem do meu filho, aquele menino franzino, pequenininho. Me lembrei da história de Davi. E quando de repente ele olha para aquele homem, ele estava se derramando em lágrimas. Quero dizer para você, para um oficial do exército americano, se derramar em lágrimas, só o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Só o Espírito Santo de Deus é que faz isso. Porque, como a Rosana falou, foram 20 anos que nós tivemos distribuindo os Novos Testamentos nas escolas públicas particulares, hotéis, quartéis, presídios. Os nossos filhos viram isso em nós. Tiago está ali. Toda sexta-feira vai lá com um grupo Posso Orar para Taguatinga Centro e levanta uma placa escrita Posso Orar por você. São dezenas e centenas de pessoas necessitando, que chega chorando e fala: eu quero uma oração, eu quero ser curado. Missões é muito mais do que enviar missionários, é contribuir com aqueles. Missões é envolver-se efetivamente com a causa missionária. Existem muitos missionários que estão em missões transculturais, que precisam da nossa ajuda, que precisa de nós. Muitos até desistem, muitos param, muitos retornam, porque muitas das vezes nós ficamos inertes à situação. Enquanto isso acontece, vidas estão sendo lançadas no inferno. Aleluia! Paulo chorou e orou pelos seus compatriotas judeus, está em Romanos 9, versículo 1 e 5. Fazer missões, querido, é um ato de amor pelos perdidos. A paixão pelas almas é a maior coisa que você pode ter na sua vida. Mais que o dinheiro, posição social, títulos ou fama. Mais do que você possa imaginar, tenha paixão pelas almas. Temos que ter paixão pelas almas. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, somos privilegiados. Mas é uma responsabilidade muito grande que pesa nos nossos ombros. Eu estava observando a pastora Valéria ali, pega o seu carro, vai para o Conico. Uma vez ela fez como se fosse uma loucura, porque muitas vezes nós temos que fazer loucuras para Deus. E ali no Conic, naquele lugar, ela começava a chamar aqueles travestis, homossexuais, prostitutas, e falar do amor de Cristo. Jesus te ama, Jesus te liberta. Eles estão presos, não têm condições de vir aqui à igreja, porque esses momentos estão amarrados. Mas é necessário que nós nos deslocamos da nossa zona de conforto, levantamos do nosso sofá e vamos levar a mensagem libertadora para aquelas vidas que precisam de Cristo. Temos que ter paixão pelas almas. Eu estava me lembrando daquele filme Lista de Schindler. Alguém de vocês deve ter assistido aquele filme, Lista de Schindler. Naqueles campos de concentração onde aqueles milhares e milhares de pessoas estavam condenados à morte. Mas aquele homem muito rico, com paixão por aquelas vidas, não queria que aquelas vidas fossem condenadas à morte. Ele começou a vender tudo que tinha e comprar aquelas vidas. Na medida que ele ia comprando aqueles seres humanos que eram libertados, ele comprava e foi se dispondo de todos os seus bens. Mas naquele coração havia uma alegria muito grande, porque muitas pessoas estavam sendo libertas, livres da morte. Chegou o momento em que Schindler já não tinha mais nada ao que oferecer, se dispor. E ele vê algumas pessoas ainda que estavam ali condenadas. Ele olha para si
e vê que tinha um relógio. Ele tira aquele relógio e troca por uma criança. Mais uma criança liberta. Mais uma criança que não vai morrer. Mais uma criança que estava agora livre daquele campo de concentração. Schindler pensava, quem dera se eu pudesse levar mais uma. Quem dera se eu pudesse levar mais uma. E ele lembra que ele tinha um dente de ouro. Arranca aquele dente de ouro e troca por mais uma vida. Jesus derramou a última gota de sangue por nós. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, para que hoje nós pudéssemos ter a convicção, a certeza da salvação eterna. Aleluia! Quão formosos são os pés de quem anuncia coisas boas. Romanos 10, versículo 15. Oh, quão formosa! Essa palavra fala muito forte ao nosso coração. Eu, quando estava preparando essa mensagem essa semana, por um momento eu comecei a me derramar em lágrimas. O Espírito Santo falava comigo de uma forma tal que eu não me continha em lágrimas. Em saber o mundo em que nós estamos vivendo, o país em que nós estamos vivendo. A mídia não divulga. No Dia das Mães, 5 pessoas aqui só em Brasília foram levadas aos suicídios. 5 pessoas morreram, foram ceifadas. As suas vidas foram para o inferno. E nós, diante das circunstâncias, diante dessa situação, o que nós temos feito para mudar esse quadro? O que nós estamos feito para mudar esse quadro? Devemos ser missionários, levar essa missão tanto em Jerusalém como em Judeia, até os confins da terra, dentro da sua casa, evangelizando o seu marido, evangelizando os seus filhos, evangelizando o seu vizinho, evangelizando na sua rua, nos metrôs e em todo lugar. As jantinhas que são distribuídas nos hospitais é uma forma de evangelismo. Alguém está evangelizando lá. Há uma diferença entre miseráveis e necessitados. Miseráveis são aqueles que não têm dinheiro, são os pobres. Eu classifico dessa forma. E os necessitados são aqueles que têm condições, têm dinheiro, têm tudo na vida. Mas todos precisam de Jesus. Todos precisam ser alcançados pela graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo depende completamente da obra missionária para ser salvo. E essa obra missionária quem faz sou eu. Essa obra missionária quem faz é você, querido. Essa obra missionária quem faz somos nós. Só através da ação missionária podemos fazer o Evangelho de Cristo notório e evidente nas vidas das pessoas. Não tem como outra forma. Só através da ação missionária que podemos fazer o Evangelho notório na vida das pessoas. Podemos levar o conhecimento dessas pessoas, a importância de Jesus Cristo na vida deles. Como ouvirão, se não há quem pregue o Evangelho? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão? Romanos 10, 14. Como ouvirão e como crerão? Se não há quem pregue o Evangelho. Por isso pesa sobre nós, como Paulo disse, essa responsabilidade. Quem sem pecar, sem lei perecerá. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá, a não ser que a igreja, nós, anunciemos o Evangelho do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês que hoje mais de 65 milhões de refugiados de guerra, há mais de 330 milhões de deuses na Índia, mais de 70 milhões de africanos não conhecem a Deus e jamais ouviram falar uma só vez do nome Jesus. Mais de 70 milhões, mais de 330 milhões de deuses na Índia. Não podemos parar, não podemos perder tempo.
temos que avançar. E essa mensagem traz a mim, a nós. Ela começou a falar comigo antes de começar a falar em você. Porque quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo já me incomodava. E dizia: o que você está fazendo? Mas eu estou fazendo isso você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Porque quando nós estamos inertes em um caixão para descer a tumba fria, a partir daquele momento já não tem mais tempo. Já não há mais o que fazer. A partir daquele momento já não tem mais o que fazer. Então, enquanto nós nos dias chamados hoje, nós temos que anunciar essa palavra de Jesus. Nós temos que falar desse evangelho veementemente. Conflitos, doenças, guerras, crises financeiras e política. A imprensa não divulga, mas como eu disse para você, há um índice muito grande de suicídio. Enquanto reclamamos diariamente, todos os dias nós falamos de governo, nós falamos disso, falamos daquilo outro. E as doenças têm se aumentado, o câncer apareceu de uma forma assustadora. O índice de pessoas que estão em depressão, pessoas dentro da própria igreja, servos de Deus, estão oprimidos, precisando de uma palavra. Essas pessoas também precisam da semeadura. Essas pessoas também precisam ouvir a voz de Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta para você neste momento. Você sabendo que uma pessoa conhecida sua, preste atenção nisso, está com câncer, você tendo remédio para curá-la, negaria? Você sabendo que um amigo seu está com câncer, prestes a morrer, e você tendo às mãos um remédio para curá-lo, você negaria? Negaria esse remédio? Aqui a palavra de Deus é o remédio que cura o físico, que cura a alma, que leva o homem a Deus, que dá uma vida eterna para cada um de nós. Aleluia. A missão não é pregar cultura ou religião, nem doutrinas de homens. Devemos pregar o evangelho genuíno, a palavra rema que transforma o mais vil pecador. O mundo está saturado de religiões. Chega de tantas religiões. Precisamos pregar o evangelho de salvação. O plano da salvação, ele tem que vir primeiro para o homem. Primeiro o plano da salvação, depois as outras coisas. Depois as outras coisas, mas o plano da salvação. Pedro disse que nossa tarefa como raça eleitas, sacerdócio santo, é proclamar as virtudes de Deus. Vós, porém, são raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é um missionário. Deus te capacitou para isso. E eu queria, queridos, que você repetisse comigo nessa hora. Fazer missão dá sentido à nossa vida. Fazer missões é minha, é sua, é nossa missão. Fazer missão apressa a volta de Jesus. Diga comigo bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem com um apelo. Talvez você entrou aqui hoje e não aceitou a Jesus. Talvez, eu acredito que isso não tenha acontecido, mas quem sabe você não tem ouvido uma palavra diretamente ao teu coração, alguém que o levasse. Mas hoje você veio aqui, e essa palavra também falou ao seu coração, você que não teve encontro com Cristo. O céu te espera. Nós estamos aqui hoje, tudo isso foi preparado para você. Tudo foi preparado para que você ouvisse a palavra do Senhor Jesus. E quem sabe você quer fazer parte dessas fileiras e acima de tudo ter o teu nome escrito no livro da vida,
mas você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, eu queria que você levantasse e desse um sinal com a sua mão, onde você estiver.